Bom dia, galera. Bom dia, Matinhos. Tudo bom? Vocês estão bem? Poxa, que bom. Eu não tô muito bem. Não tô. Eu acho que tem coisas muito mais sérias do que a política pra gente debater, né? Montanha, bom dia. Eu tive dando uma pesquisada, uma averiguada nessa questão que você falou dos ônibus, né? E ontem eu tive acesso a uma pessoa que trabalha dentro dentro desse meio e eu quero pedir encarecidamente. Delegado Fachel, tenha um bom dia. Olhe para isso de uma forma diferente, né? Eu acho que não houve aí um ato simples com relação a esses ônibus, tá? Eu enxergo, pelo menos, como uma tentativa de homicídio. Analisa, nossas crianças pegam um ônibus. Aqueles ônibus vão colocar uma conta burra, como dizem, né? 30 crianças, um ônibus pequeno daqueles, né? E mais um motorista e mais um monitor. Então 32 vidas ali dentro, com uma mangueira cortada. Isso é uma tentativa de homicídio. Isso, em outros tempos, você vê muito isso em filme, né? Aquela coisa do terrorismo de ir lá cortar mangueira, pra dar merda. Isso é uma tentativa de homicídio. Tem que ser apurado, sim, de forma muito séria. De forma muito séria. Isso não é brincadeira. São vidas, são crianças, tá? Eu acho que a, essa questão política, aí você dizer, ah, foi fulano, foi ciclano, foi beltrano, gente, a polícia tá aí para isso. Então tem que ser tratado como uma tentativa de homicídio, sim. Tem que ser encontrado o culpado, sim. Ou vai ficar que nem os ônibus que pegaram fogo. Pois é, os ônibus que pegaram fogo até agora não apareceu. A combustão espontânea. Tem burro aqui por acaso? Tem alguém burro? Eu acho que as coisas têm que ser dado, cada coisa tem que ser dado o andamento, o segmento correto, tá? Se houve esse ato de vandalismo, como disse o meu amigo Montanha, Montanha, desculpa, isso deixou de ser vandalismo, tá? Pensa comigo. O ônibus transporta crianças, transporta pessoas e uma mangueira de freio cortada com crianças ali dentro. O que pode acontecer? É uma tentativa de homicídio. Cara, é um ato terrorista. Mas não se espanta, afinal de contas, nós vivemos na cidade da liberdade, do progresso e do amor, né? Ou, como tem um amigo meu que comentou esses dias atrás, República Bolivariana de Matinhos. Nós estamos virando bolivarianos, né? Porque a liberdade que se está sendo colocada aí é a mesma liberdade que a gente vê na Venezuela. Né? Você tem a liberdade desde que você siga, faça o que eu mando. Você não tem liberdade de colocar o adesivo do seu candidato no seu carro. Porque, vai ser perseguido. Vai sofrer perseguição da prefeitura. Cadê o amor? Cadê a liberdade? Porque o progresso nós não temos. Desculpa aí, eu acho que vocês têm que mudar essa frase. Acho que não dá mais tempo. Possivelmente não dê mais tempo de mudar. Não tem progresso nenhum em Matinho, gente. Tem retrocesso. Retrocesso. Tá? E se a gente analisar, vamos colocar assim. Nós temos alguns candidatos que se sobressaem, né? Temos o homem da liberdade aí, que não dá liberdade para ninguém, né? Que acontece coisas como ônibus pegando fogo, mangueira cortada de ônibus, motoristas sendo achincalhados e dito a eles que peçam exoneração porque aqui funciona assim. E nem sequer é funcionário da prefeitura quem disse isso. Falta de palavra, falta de compromisso, né? Questões da educação. Eu acho que, sinceramente, com essa questão do ônibus, o nosso digníssimo secretário Neto, bom dia, Neto, não usa isso aqui, tá? Depois, porque é o meu direito de me expressar, tá bom? Lembre daquela questão que eu falei pra você aquela vez, artigo 139, Código Penal, prevaricação. Então, mas eu acho que o nosso secretário deveria aparecer no Facebook, junto com o prefeito, falando que vão ser tomadas as medidas cabíveis.
Vocês não estão lidando com ônibus. Gente, na boa, caguei pro ônibus. Ele que vai pro ferro velho, não tô nem aí. O que importa pra mim são as vidas que tem ali dentro, tá? Então, eu acho que tá na hora de mudar. E como eu tava falando, nós temos alguns candidatos que tem o Zé, né, que vem aí falando um monte de coisa que, desculpa, Zé, aquela tua entrevista na TV CI, como é que você vai reabrir um hospital que está sob intervenção estadual? Você não é mais forte que o Estado, muito menos que o Ministério Público, tá? Rodrigo, eu tenho aquela opinião que eu sempre falei. Você como vereador, cara, 10 no segundo ano de mandato, depois do segundo ano de mandato, porque até o final do segundo ano de mandato, você estava votando com o Zé, que você e seu pai ajudaram a colocar lá dentro. Méritos vocês têm por isso. E mérito você tem por ter mudado, ter criado a consciência de que a coisa estava andando errada. Tá? Eu acho que o caminho poderia ter sido outro. Vocês poderiam ter tomado outro rumo, melhor para nossa cidade. E eu sinto muito, mas é aquela coisa. Se você participa do errado, você também tem culpa. Você ajudou a colocar esse cara lá. Então, desculpa, Rodrigo. Desculpa mesmo. Mas essa é uma culpa que você carrega, tá? Nós temos o nosso vice-prefeito, né? Que, ao meu ver, ele seria um excelente vereador. Desculpa, Clécio, é a minha opinião, tá? Segundo o artigo 5º da Constituição, eu tenho plena liberdade de exprobar aqui tudo o que eu penso. E nós temos o seu Eduardo Dalmora. Bom dia, seu Eduardo. Tudo bem? É engraçado, né? Eu vi uma postagem que falou que a dona Eunice ganhou R$1 milhão. Bom dia, dona Eunice. R$1 milhão em 8 anos. 8. À frente da secretaria. Engraçado que a atual primeira-dama, ela não tem cargo, mas tem uma denúncia de 4 mil terrenos, uma história que o Ministério Público, que a Justiça vai ter que averiguar. Então não vou falar sobre isso. Só vou levantar esse tema, né? Surgiu mais algumas denúncias, mais algumas coisas, e ninguém fala dela. Desculpa, a dona Eunice fez. Ela fez pela cidade. Ela cuidou do povo. Ela fez por amor à cidade. Então ela foi uma excelente primeira-dama. A atual primeira-dama, pra mim, é só fictícia, tá? E o Eduardo, o seu Eduardo, quando assumiu essa prefeitura, ela estava quebrada. Quebrada. Quem é mais antigo aqui lembra, né? E, na boa, o antecessor do seu Eduardo, não vou dizer quem é, procurem lá que vocês vão saber, pegou essa prefeitura sanada da mão do Zé Maria Correia. Quem é mais antigo lembra. O Zé Maria fazendo mutirão, limpando canais, fazendo asfalto, fazendo rua, arrumando rua, com o povo junto. Por quê? Porque ele pegou também quebrada. E agora, o seu Eduardo, se ele se eleger, ou quem quer que se eleja, seja o seu Eduardo, seja a Cássia, seja Rodrigo, eu acho que vão pegar um pepino, porque a cidade está quebrada. Aí vem para ajudar, né? Vem mais essa questão de atentado. Isso para mim é um atentado terrorista. Você cortar a mangueira de ônibus é atentado terrorista, gente. Você está praticando terrorismo. São crianças que usam aqueles ônibus. Então vamos. Peço, por favor, que a justiça seja feita e que se apurem. Assim como o caso dos ônibus que pegaram fogo, né? Entre aspas, pegaram fogo. Tá? E antes de falar da dona Eunice, veja o que ela fez. Beleza? E vamos pra briga, vamos pra luta, vamos mostrar que a nossa cidade merece muito mais. Né? Nós já tivemos aí alguns deputados que, com o seu Eduardo, fizeram questão de falar que tem o apoio federal, tem o apoio municipal, o apoio estadual, né, no caso, porque nós vamos precisar de verba, nós vamos precisar de ajuda. Vai precisar vir dinheiro do governo federal, dinheiro do governo estadual, para consertar essa situação que está aí hoje, né? Por quê? Ficar prometendo o hospital é fácil. Cadê o hospital? A pedra tá lá.
Se eu não estou enganado, tem que averiguar aqueles 40 milhões que foi requisitado junto à Caixa Econômica. Cadê? Já saiu? Tá na mão de quem? Tá na conta de quem? Vamos pensar? Montanha, pensa direito, cara. Isso pra mim é tentativa de homicídio. Essa é a minha visão. É meu ponto de vista, tá? Esses ônibus transportam crianças, certo? Pode ser a minha criança, pode ser a sua criança, pode ser a criança do seu vizinho ou aquela criança que você tem um apego. Ela pode estar dentro de um ônibus desses. Eu acho que já isso muda totalmente o contexto da coisa, tá? Aí você não tá brincando, não tá usando falácias, você não tá falando mal de candidato, você não tá fazendo nada. É uma questão criminal e muito séria, tá bom? Grande abraço, galera, e vamos correr atrás, vamos. Você que é pai, que seu filho usa o ônibus, corre atrás, cobre, porque seu filho corre perigo. Pensa comigo.